Olá, queridos, tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou a Tatiana Pará, sou professora do Instituto Federal do Pará, no campus de Castanhal. Sou professora da área de geotecnologia, mais especificamente do geoprocessamento, e venho aqui contribuir um pouquinho com vocês nessa palestra para falar um pouquinho desse software GVSig, que eu já trabalho há um tempo, e mostrar um pouquinho da aplicação que eu estou fazendo numa pesquisa atual. Quero dizer também para vocês, antes da palestra, que eu estou muito contente pelo convite, né? E colocar o nosso instituto à disposição para que vocês, alunos, professores, possam vir até o estado do Pará, conhecer um pouquinho, fazer esse intercâmbio de ciência, de pesquisa, de ensino, de extensão, para que a gente consiga fazer com que os softwares livres eles tenham, né, uma entrada mais, como eu posso dizer, suave dentro das instituições. No meu campus eu percebo que tem ainda um pouco de medo no uso do software livre, no uso do software GVSig e de outros, claro. Então, acho que esse evento, ele justamente reforça a importância da utilização, né, do desenvolvimento, das aplicações do uso do software livre, em especial do GVSig. Bem, então a minha palestra ela vai ser um pouquinho dessa aplicação que eu venho trabalhando. Eu tenho um projeto de extensão aqui no meu campus que é chamado Meninas da Geo. É um projeto que está, né, homologado pela Sociedade Brasileira de Computação. É um projeto nacional que tem como foco principal inserir as meninas nesse mundo da tecnologia. E aí, como eu sou dessa área do geoprocessamento, e o geoprocessamento ele está intimamente ligado com a informática, né, com a tecnologia, a computação, eu imaginei, né, em modelar esse projeto com algumas alunas de agronomia aqui do nosso campus, para que a gente pudesse entrar um pouquinho mais nesse mundo, né, do geoprocessamento da computação. Então eu convido vocês a seguir a gente lá no Instagram, no Facebook, Meninas da Geo, e acompanhar essas nossas atividades que a gente vem fazendo ao longo, né, do ano e os nossos planejamentos futuros. Também trabalho um pouquinho com a parte de drones, né, ou melhor dizendo, de VANT, veículo aéreo não tripulado. E também tenho um projeto de cartografia inclusiva, né, na elaboração de material e sinais em Libras no âmbito da cartografia. Então, eu estou um pouco envolvida, né, nas geotecnologias nesses pontos. E dentro do projeto também da cartografia inclusiva, eu venho trabalhando com o software I3Geo, o software QGIS, o software GVSig, como um processo de inclusão também, né, nas geotecnologias. E aí, né, aqui nós temos diversas pessoas, diversos níveis de conhecimentos. Eu pergunto para vocês, o que é o GVSig? Já ouviram falar? Já trabalham? Né? Então eu pontuei aqui esses elementos que são fortes e que é preciso a gente saber, conhecer, para poder começar a usar. Então o GVSig é um programa computacional que foi desenvolvido lá na Espanha, em 2003 mais ou menos, né? Ele é um software que funciona em várias plataformas e vários tipos de hardware também. Software desde proprietários aos livres, né? E pode ser utilizado no Linux, Windows, no Mac. A linguagem básica dele é a linguagem Java, tá? Então isso também é importante vocês saberem, porque quem estiver pensando em fazer um desenvolvimento, né, alguma melhoria, é importante dentro da computação também dominar um pouquinho dessa linguagem.
Ele está disponível em vários idiomas. E isso, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em instituição, né, educacional, estar em vários idiomas torna o software amplo, né, e mais adequado para a gente fazer essa abordagem. E por que eu digo isso? Porque ele é um software que tem a versão português, né? E isso, para a nossa instituição, ela é importante. Por quê? A título do meu exemplo, aqui no meu campus, eu lido com cursos técnicos de ensino médio, em que eu tenho alunos de 14, 15 anos e que não têm influência em outros idiomas ainda. Então, utilizar o software, né, que ele tem essa versão em português, facilita no aprendizado também. Então, isso faz deles um software dinâmico, né, e atraente. Ele também é um software desktop, né? Temos a versão mobile de celular, muito legal, muito interessante de utilizar, porque a gente consegue coletar pontos em campo, né? E exportar depois para o ambiente desktop, né? Do computador, do notebook. É um software livre, né? Então você consegue acessar o seu código, né? Consegue fazer contribuições, consegue fazer modificações, melhorias. Isso daí é extremamente importante, né? Ele tem a licença GNU. O que significa isso de uma certa maneira? Que a gente pode, né, pegar, baixar, colocar no pendrive, dar para o meu amiguinho, distribuir, né? Utilizar ele de diversas formas. E aí eu reforço, né, que para dentro de uma instituição de ensino, ainda mais no momento em que estamos, utilizar um software, né, que eu disponho dessa acessibilidade, né, dessa possibilidade de distribuição de uso. Ou seja, eu enquanto professor estou livre para pegar este software, fazer o download e disponibilizar para os meus alunos, né? Isso torna uma dinâmica educacional também mais fortalecida, certo? Não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro com isso, obviamente. Então, os serviços, os trabalhos, as atividades que você fizer com o uso desse software, elas podem te gerar aí um recurso econômico muito bom, né? Então, esses pontos aí são importantes para a gente entender um pouquinho do que é o GVSig, né? E onde é que a gente adquire isso, então? Eu vou sempre ligar para a professora, para o professor, né? Vou pedir no meu pendrive, na minha HD? Não. Eu coloquei aqui esses 4 links de onde a gente consegue fazer o download, né? Depois eu vou passar esse material para vocês e aí vocês podem utilizar. Mas, basicamente, é no site da GVSig, gvsig.com. Então, vocês podem acessar lá, entrar na página Produtos e fazer o download diretamente para o seu computador, certo? É possível também baixar em outros, né, aplicativos, ou melhor, outros sites. E aí eu dou um destaque nesse terceiro link, que é o software público, né, do governo brasileiro. E então ele dá uma credibilidade, ele dá um fator de acessibilidade digital relevante aqui, né, tanto para o software quanto para o nosso Brasil como um todo, tá? Então é possível fazer esse download, é preciso que se tenha internet nesse momento de download e depois faça essa instalação. Logo mais eu vou mostrar para vocês como é que é feita essa instalação. E aí, dentro disso, eu trago para vocês também a seguinte situação. Existem diversas listas de discussões que vocês podem acessar através do e-mail de vocês, então esses links estão aqui também. Vocês podem depois acompanhar, cadastrar o e-mail de vocês e acompanhar as discussões com relação à dúvida, às inovações, né, aos lançamentos, às problemáticas existentes dos softwares, né, ou melhor, dessas versões, e trocar essas figurinhas, né, com uma comunidade do Brasil inteiro. Existem outras listas de discussões internacionais de outros países, né, mas eu elenquei aqui as que utilizam
a linguagem em português, né? Ou que são os nossos colegas brasileiros. E o que isso faz da lista de discussão um ponto importante aqui nessa palestra? Porque aqui você pode fazer o seu network, você pode fazer aqui a sua rede de amizades, a sua rede de profissionais, né? Você pode trocar informações, você pode conseguir serviços, quem sabe um emprego, é possível, né? Então, eu já tive acesso a essas listas, eu já conheci muita gente através dela, já pude ajudar também na medida do possível, tá? Também nesse ponto de discussão de rede, nós temos o próprio LinkedIn, nós temos o Facebook e nós temos o Telegram, né? E o WhatsApp, que também são redes sociais que possuem grupos de discussões em que vocês podem estar aí trocando várias ideias, várias soluções para o mundo de vocês aí da geotecnologia. E trago também para vocês uma coisa mega importante, que é um treinamento que existe com certificação. Olha que legal. Então, se você está aí e você quer adentrar mais a esse mundo do GVSIG, a conhecer esse software a fundo, a fazer esse treinamento, né? Ele é online, tá? Então, existem vários módulos que descreve todas as funções, existem tutoriais, né? E exercícios. Esses exercícios vão te dar uma pontuação. Se você alcançar aquela pontuação mínima exigida, você consegue ter uma certificação de usuário de software GVSIG. Isso é muito importante se a gente pensar em currículo, né? Vocês da academia aí, né, da instituição, sabem o quanto que é importante a gente preencher lá o nosso LAT, né, para disputar um concurso, para disputar uma vaga de emprego, disputar uma bolsa de pesquisa. Então, essa certificação ela é muito interessante. Você consegue fazer de forma gratuita e online, né? Então, esses dois links aqui, vocês podem acessar também e pensar aí em serem certificados no GVSIG. Dentro desse aspecto também aí de dicas, eu trago uma opção de livros, né? Então, na verdade, de um livro que foi construído de forma cooperativa, né? E ele está disponível no Google Livros, né? Então, tá aqui o link, você pode seguir depois. E você tem um livro com diversos parâmetros, informações, né? Desde a parte histórica, como nasceu, como cresceu esse software, da onde surgiu, até explicações com relação aos métodos, né? Aos seus algoritmos, né? Ao seu código e alguns pontos de aplicações e utilização do software. Então, vale a pena também você acessar. E aí eu vou reforçar e dizer que ele é gratuito, né? O que torna isso, né, um pouco mais legal. Saber que a gente não vai precisar desembolsar tanto, né? Para ter acesso a uma informação de altíssima qualidade. E aí, beleza. Então, eu fiz essa introdução, né? Tentei aqui conquistar vocês para que vocês adentrassem nesse mundo do GVSIG, desse software, que é um software de SIG, de Sistemas de Informação Geográfica, capaz de trabalhar com uma diversidade de dados, né? Então, ele pode trabalhar com o que a gente chama de shapefile, já ouviram falar, né? Então, esse tipo de arquivo, esse tipo de extensão, ele é utilizado também no GVSIG, entre outros tipos de dados vetoriais, né? Que são aqueles dados de forma, ponto, linha, polígono. Então, isso é possível utilizar. É possível utilizar dados raster ou matriciais, que são as nossas imagens de satélite, imagens de VANTs, né? Nossos GeoTIFFs, ou seja, as nossas imagens georreferenciadas. Ele também utiliza, né? Entre outros tipos de dados, né? Do próprio banco de dados geográficos, né? Linguagens SQL, PostGIS, então você pode fazer essa conexão através desse banco de dados, certo? Você consegue trabalhar também com camadas da internet,
né? Que a WMS, a WFS, que você consegue, quando tem a internet, fazer essa conexão. Um plugin muito legal dentro do GVSIG é que ele permite que a gente baixe, por exemplo, os dados do OpenStreetMap. Já ouviram falar? Então, essa base de dados do OpenStreetMap, ela é uma base de dados colaborativa, né? E que é de forma gratuita também na internet, você consegue baixar. Ela tem os principais arruamentos, né, do Brasil inteiro, do mundo também. Então ela está sendo muito utilizada por alguns aplicativos de táxi, né, de logística, tá? Então vale muito a pena a gente utilizar esses dados, né, para confrontar outros dados que a gente já tenha, do IBGE, né, daqueles que a gente consegue acessar pela própria INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, enfim. Então, o GVSIG ele permite, né, essa conexão. E aí eu trago essa pequena imagem, na verdade, uma tabelinha, que traz aí um pequeno comparativo com 3 softwares. O QuantumGIS, que na verdade hoje ele se chama QGIS, né? Acho que vocês devem ter conhecido, ele também é um software livre, tá? E o ArcGIS, que é um software proprietário, né? Um dos softwares que mais domina esse mercado de SIG, né? Enquanto empresa, enquanto software proprietário. Então, esse comparativo é para mostrar para vocês as possibilidades que a gente consegue trabalhar deles. Ou melhor dizendo, o que eu quero dizer é que todos eles fazem a mesma coisa. Todos. Todos possuem as mesmas ferramentas ou plugins, que são, né, essas caixas de ferramentas especializadas, né, com alguns processamentos específicos. Então, esses 3 softwares que, de uma certa forma, dominam o mercado mundial, eles possuem algumas similaridades, né? O que torna eles diferente em algum aspecto pode ser com relação à sua licença, né? O QGIS, ele é um software livre, como o GVSIG, mas o ArcGIS, ele é um software proprietário, então a gente não tem essa permissão, né, de ter acesso ao seu código-fonte, não tem permissão de distribuí-lo gratuitamente, é preciso adquirir uma licença. Então, isso para o meio educacional também faz uma grande diferença, né? Se a gente pensar em diminuir um custo ao primeiro momento. E em nenhum momento eu quero trazer para vocês, né, uma comparação para tornar uma rixa, não, para tornar aí uma segregação. Eu gosto desse, eu gosto daquele. Não vou falar com meu amigo porque ele gosta só daquele software. Não é essa a ideia, mas sim mostrar para vocês as diversas possibilidades que vocês têm em mão. E reforçar que o GVSIG, por mais que seja um software livre, né, tirar aquele estereótipo, é gratuito, não presta. Não é isso. Ele faz exatamente tudo que todos os outros softwares fazem, tá? Então, valorizem essa ferramenta que vocês possuem gratuitamente, né? Diversos links aí de treinamentos, de livros, de conhecimentos, para que vocês consigam dominar esse mercado e consigam, dentro do âmbito profissional de vocês, futuramente, agregar valor ao serviço, né? E aí, sabendo que o software, ele pode te ajudar sendo um software livre, um software gratuito e tudo mais, né? E aí, olha lá, para fazer essa instalação, gente, é super simples. A gente simplesmente faz o download, né? Depois que tiver tudo concluído. A gente vai selecionar a nossa linguagem, eu escolhi aqui a português, né? E eu vou fazer um procedimento de apertar botão. Eu vou clicar no botão próximo, não esquecendo, obviamente, de concordar com os termos da minha licença. Então, vocês têm que ler tudinho, bonitinho. Tem que ler, tá? E aí, concordar ou não. Depois, ele vai pedir aí
confirmação do diretório, que vai salvar isso. E aí vocês vão fazer mais 3 procedimentos, né, de botão. Clicar em próximo, próximo e próximo. Aguardar cerca aí de 5 a 10 minutos e você vai ter a sua instalação básica, né? É uma instalação padrão que ela traz consigo algumas ferramentas, alguns plugins que estão já pré-instalados, mas que depois vocês podem, né, na medida que vão necessitando de outras ferramentas, incluir esses plugins, incluir, né, essas novas ferramentas. Então, eu sempre indico para vocês que estão iniciando aí o processo de aprendizado do GVSig, que faça essa instalação básica, tá? Tendo sempre aquele cuidado de verificar se o teu computador ele é 64 bits ou 32 bits. Para quê? Para que você faça uma instalação e tenha a sua visualização de uma maneira bem correta, os seus ícones ali estejam bem adequados, tá bom? Então, tenham essa atenção. E aí, ó, eu mostro aqui essa capa para vocês, que é o iniciador dessa instalação do GVSig. A versão que está aí disponível, a versão que eu posso dizer atual, né, que está disponível de uma certa maneira, é a 2.4. Já existe aí todo um trabalho, né, de atualização para a versão 2.5, né, que já tem umas propostas aí bem legais de inovações, mas vocês podem instalar a versão 2.4, que baixa lá do site normalmente, tá bom? Fiquem tranquilos que ela ainda tá tudo ok. Bem, e quando foi então que eu comecei a utilizar o GVSig? Então, eu parti para o GVSig para uma funcionalidade, né? Há um tempo atrás eu utilizava os outros softwares, eu usava basicamente o QGIS também, mas eu entrei em um projeto que é um projeto de diagnóstico socioterritorial de segurança pública. A ideia desse projeto é que a gente possa mapear a criminalidade, né, e entender quais são essas zonas de perigo, essas zonas de crime, né, fazer aí uma correlação com as variáveis sociais também. Enfim, então trabalhar nessa perspectiva de mapeamento espacial, claro, da criminalidade. E aí, dentro dos meus estudos, eu encontrei muito material que fazia menção a esse software GVSig, inclusive que foram criados, né, alguns plugins, ou seja, alguns aplicativos específicos para fazer algumas análises próprias da criminalidade, né? Então, mais ou menos em 2015, né, eu comecei a entender um pouquinho mais do que era o GVSig e partir para essa utilização desse software também. Hoje eu também estou dentro de um projeto, né, que também é de segurança pública. Na verdade, ele existe há bastante tempo. A gente faz esse acompanhamento, né, anual dessa evolução do crime aqui no meu estado, né? Então, eu trabalho dentro do estado de Ananindeua, que foi um dos 3 maiores municípios com maiores índices de homicídios, dentro do Atlas de Violência que é disparado pelo IPEA anualmente, né? Então, a gente precisa permanentemente estar fazendo esses estudos para dar, inclusive, alguns embasamentos para as ações da polícia e segurança pública, né? Então, vejam só, né? Dentro desse mundo que a gente existe, esse mundo espacial, da geografia, né, do meio ambiente, dos recursos naturais, recursos hídricos, da mineração, a gente também utiliza software para outros tipos de dados, né, dados mais sociais, dados mais das áreas de humana. Olha só que legal, né? Então, eu trago justamente essa aplicação para mostrar para vocês a amplitude que a gente consegue ter na utilização desse software. E aí, né, nesse projeto de criminalidade, o GVSig tem esse destaque. E dentro desse destaque, né, eu trago para vocês, até a título de conhecimento, um plugin chamado Rosmo. Esse plugin ele foi criado
para identificar áreas de possíveis serial killer, né? Então, possíveis assassinos de série aí, possíveis, né, áreas perigosas, né, em que pudesse acontecer uma grande quantidade de homicídios, né? Então, ele foi criado a partir daí, né, por um pesquisador, um cientista, né, Rosmo, que leva o nome dele, e que, né, ele se baseou em vários estudos, né, desde 2000, com modelos matemáticos que faziam, né, correlação com a distância, por exemplo, do crime à delegacia, da distância do crime ocorrido até uma área de vulnerabilidade, uma rua sem luz, né, uma área periférica, infelizmente, enfim. Então, existia essa modelagem matemática para calcular essas distâncias e, a partir disso, né, gerava-se uma área, uma zona de potencialidade ou não de um determinado crime, né? Então, eu trago ele para vocês para que vocês possam começar a pensar nesses estudos também na região de vocês, no bairro de vocês, né? Então, verificar um exemplo. No meu bairro ou na minha rua, infelizmente, acontecem vários assaltos, né? Ou outros crimes de outras possibilidades aí infinitas. A gente pode mapear, então a gente pode baixar o GVSig Mobile para o nosso celular, né? Ele funciona no Android e você pode coletar esses pontos da onde foram esses crimes, perdão. E depois você pode, né, transformá-lo em um arquivo vetorial, um arquivo shapefile, inserir no GVSig Desktop e utilizar esse aplicativo para gerar ali uma possível área de zona, né, de perigo, tá? Então, isso você pode fazer próximo da sua faculdade, próximo da sua instituição e apresentar, inclusive, para o gestor público, né? Dizer, olha, no meu bairro está acontecendo isso, o que podemos fazer, quais as soluções, né, para a gente resolver esse problema. E por que eu digo soluções? Porque todo o SIG, né, de praxe, vou falar um termo que vocês já devem ter ouvido, ele surge, né, para que a gente consiga fazer a gestão e administração dos nossos dados vetoriais, ou melhor, dos nossos dados georreferenciados, para transformar em informação e fazer com que a gente tenha a tomada da decisão, né? Então, todo o SIG, ele tem essa função, o GVSig também tem, né? A ideia é que ele possa proporcionar essa tomada de decisão. Então, essa aplicação, ela é, de uma certa forma, cotidiana, né? E aí, todos, independente do curso de vocês, independente da área, né, de especialização de vocês, vocês podem utilizar esse plugin. E aí também, né, eu trago aqui uma tela do próprio GVSig, da possibilidade também da gente utilizar dentro dessa área da aplicação da criminalidade, o mapa de kernel, né, que é a identificação de alguns clusters ou agrupamentos, né, em que possuam ali uma informação próxima de si, né? Em que os meus vizinhos próximos eles tenham informações próximas a mim e que eles estejam o mais perto possível de mim, né? Então, essa densidade de kernel, né, ou conhecida como mapas de calor, hotspot também, vocês já devem ter ouvido falar. Dentro dessa aplicação da criminalidade, ela também consegue dar uma resposta bem legal, porque a gente enxerga alguns agrupamentos específicos, né? E esse plugin, obviamente, ele não serve só para isso, né? Ele é amplo. A exemplo que você pode utilizar essa ferramenta do kernel são os próprios focos de calor. Então, a gente está atualmente nessa temática, né, sobre o desmatamento, sobre as queimadas. Então, vocês podem
facilmente adquirir esses dados de queimadas no site do INPE, né? No bdqueimada.inpe.br, né? Banco de dados de queimada. Baixar esse arquivo vetorial, certo? Adicionar no GVSig e gerar mapas de agrupamentos de foco de calor através do kernel também. Então vejam, né? O mesmo plugin ele pode ser utilizado para uma diversidade bem grande, né? Eu posso também pensar, né, em acidentes de trânsito, onde existem mais acidentes de trânsito. Eu posso pensar, né, se estivermos falando de agricultura, os pontos em que eu tenho déficit de algum nutriente, né, ou déficit de água para gerar aí uma tomada de decisão de irrigação, né, ou de produção intensificada, enfim. Então, para cada área, né, você pode utilizar a mesma ferramenta, né, que ela vai te dar essa mesma resposta com relação a esses agrupamentos. Então, o kernel é um dos plugins que eu mais utilizo para fazer representações dentro de mapas temáticos, tá? E aí, né, tem aqui essa tela também que eu trago para vocês, que é a própria tela do Rosmo. E aí, gente, lembra que eu falei lá no começo que quando a gente faz essa instalação, ela é uma instalação básica, né? Então, para que eu consiga utilizar esse aplicativo do Rosmo, eu tenho que utilizar uma ferramenta lá em cima, na caixa de ferramenta do GVSig, eu tenho um dos itens que se chama ferramenta, né? Dentro dela, a gente tem um gerenciador de complementos. Esse gerenciador de complementos, ele permite que eu adicione novas ferramentas dentro do meu software GVSig. E aí, eu vou lá nesse gerenciador de complemento e peço para buscar diversos pacotes de ferramentas, nesse caso específicos, que estão na minha URL, ou seja, ele vai buscar uma URL específica, né, para adicionar o meu GVSig. Nesse momento, a gente precisa ter internet, tá? Então, para fazer essa busca de alguns aplicativos, eu posso ter, eu tenho que ter, na verdade, o meu computador ali com acesso à internet, né? Então, lá no gerenciador de ferramentas, eu vou em complementos, vou pedir para buscar através do URL e vou procurar, por exemplo, Rosmo. Ou eu posso colocar no meu filtro de busca, né, como vocês estão vendo aqui na tela, através da palavra crime. E ele vai te dar 3 a 4 ferramentas que são exatamente apropriadas para crime. Inclusive, ele tem um pacote de simbologias, né, simbologias características para fazer o meu mapa temático com relação a essa informação. Então, também existem simbologias para uma outra infinidade de atividades, da agricultura, do meio ambiente, né, da floresta, do saneamento. Então, eu tenho pacotes aqui de simbologias que a gente também pode adicionar aqui. Então, eu tenho meu GVSig básico e, aos poucos, eu vou deixando ele um pouco mais robusto, né? Legal. E aí, quando eu faço, né, esse download, eu baixo, eu consigo, então, verificar na minha caixa de ferramentas mesmo, né, a minha lista de algoritmos adicionados. E aí, dentro dela, eu tenho uma que é de criminalidade. E dentro da de criminalidade, eu tenho o Rosmo Fórmula. E aí, o que é importante eu entender quando eu vou trabalhar com esse plugin? Eu preciso ter dados, né, de pontos, né, que a minha geometria seja do tipo ponto. Por quê? Porque ele vai fazer uma análise, ele vai fazer uma área ao entorno, né, dessa minha área de estudo, que eu estou aqui pensando, no meu caso, Ananindeua, e vai criar uma grade, né, ele vai criar uma grade com um valor, um fator de criminalidade criado por essa metodologia, né,
que vai indicar aonde eu tenho essa menor distância dos meus parâmetros de crime para, por exemplo, as minhas delegacias, né? Então, aonde houver essa menor distância, né, de crimes, eu possivelmente tenho uma área mais, como eu posso dizer, é uma zona mais perigosa, né? É uma área onde possivelmente pode estar o meu assassino, né? Então, olha só que informação a gente consegue dar e que pode, de uma certa maneira, nos proteger nesse mundo, infelizmente, tão cruel que a gente está, né? Então, eu preciso ter essa camada de ponto. Eu tenho uma camada de polígono, que vocês podem ver aqui na tela, que ela está servindo como base de bairros para mim. Então, ela serve exatamente para mim, depois que eu vou fazer o meu mapa temático, ela servir de espaço geográfico, de limite territorial do meu trabalho, que no caso aqui é a Ananideu, tá? Então, só reforçando, para trabalhar com esse aplicativo Rosmo, eu preciso ter uma camada de pontos dos crimes que aconteceram, certo? E aí, olha só, é muito fácil para a gente trabalhar com ele. Ele vai perguntar qual é o meu layout de crime, qual é a minha camada de crime. Eu vou lá e vou dizer, é minha camada X, simples assim. E aí eu vou configurar a distância entre pontos que eu quero que ele avalie, né? Coloquei aqui um exemplo de 200 metros, mas vocês podem colocar 500 metros, 1000 metros, né? Essa avaliação aí. O meu raio da zona, né? Ou seja, o meu buffer ali que ele vai fazer a sua análise. Então, eu coloquei aqui também 200 a título de treino. E coloquei o valor da minha constante, né? A minha constante, ela deve ser testada. Então, o que eu aconselho para vocês quando forem utilizar esse aplicativo é que vocês façam esses testes de distância e de constante, tá? Porque para cada área, para cada região, você pode ter uma distância diferenciada. Vale falar também que para a utilização desse plugin, para a utilização dessa metodologia, é extremamente importante que os meus dados, todas as minhas camadas também, elas estejam em uma projeção métrica, certo? Por exemplo, aqui eu usei o TM, né? O Sirgas 2000, o TM, na zona 22, que é a zona do meu município. Ele está no meu fuso 22, sul, no caso, né? Abaixo do Equador. E eu tive que reprojetar todos esses meus dados. Então, não lembrem disso, tá? Porque essa análise de distância, ela é feita em metros. Então, se eu tiver com grau, minuto, segundo, né? Ou seja, com as minhas coordenadas geográficas, não vai funcionar esse aplicativo, tá bem? E, como eu falei ainda há pouco, testem esses parâmetros. O valor de F e de G, ele deve ficar sempre no valor de 1, segundo a metodologia criada, tá bom? Mas, basicamente, são esses detalhes que você precisa ter. E aí, gente, né, não me estendendo muito dessa pequena palestra aqui que eu pude trazer para vocês, eu agradeço imensamente esse espaço, né? Eu deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, quem quiser mandar um e-mail, trocar uma informação comigo. Deixo aqui também a minha rede social, Instagram. Eu tô online quase que 24 horas, né? Acreditem, né? E eu tenho uma atividade intensiva no dia a dia, então eu sempre utilizo para me comunicar com os meus alunos, com os meus amigos, com os meus parceiros através do Instagram. Consigo fazer ali uma live, consigo postar uma informação. Então, eu deixo à disposição aqui para vocês. Eu não tenho como falar muito deste projeto, porque alguns dados eles são sigilosos com relação ao do crime, certo? Normalmente, quando a gente trabalha na segurança pública, a gente precisa ter informações mais restritas, mas o que é importante que vocês entendam é essa metodologia e essa aplicação, uma das infinitas aplicações que vocês podem ter, tá? Esse foi só um exemplo, mas acho que os outros professores aí vão apresentar também outras aplicações. Vocês estarão, nesses 3 dias, estavam, né, no 10 e 11, já conversando também
com outros cientistas, outros técnicos, né, outros usuários de GVSig, nessa dinâmica de aplicação, vocês devem ter visto a diversidade que a gente tem, né? Então, mais uma vez eu agradeço mesmo de coração pela oportunidade, me colocou à disposição para tirar dúvidas, para ajudá-los no que eu puder. Um beijo especial para vocês e eu convido a todos a conhecer aqui o Pará e tomar o açaí verdadeiro, viu? É com farinha, não é com granola não, tá bom? Venham cá. Um abraço. Tchau.